online, né? Ah, A sim. Madeleine Tô por fora. McCann. Qual é o caso? Acho que você com certeza conhece, já deve ter falado aqui. Mostra a foto, Leni. Coloca a foto que você vai lembrar na hora. É a menininha britânica que desapareceu aos 3 anos de idade, Em Portugal. na Praia da Luz. Isso. Caso que nunca teve resolução, né? Eu acho que é considerado um dos maiores mistérios sem solução, né? Com certeza. Todo mundo ficou muito... E as pistas, caminhos de investigação? Nossa, essa investigação é bem um pouco complexa, atrapalhada, né? Eu falei isso É? no meu vídeo, mas parece que o pessoal não gostou muito, não. Eu tenho mania de ficar mexendo no microfone. Relaxa. Mas assim, quando a Madeleine desapareceu, parece que Olha que linda. não isolaram a área na hora, então entraram muitas pessoas ali no quarto. Falam que demoraram também um pouco para chamar a polícia e por isso que não isolaram a área. Mas assim, eles começaram a olhar pela cidade, né, a procurar pela cidade, mas não fecharam as estradas daquela cidade, que é uma cidade Demoraram pequena. pra fechar, né? Demoraram bastante para fechar. Então, assim, parece que a polícia local ficou muito perdida, porque eu acredito que eles não tinham muita experiência em lidar em casos de desaparecimento de criança e tal. E parece que realmente, quando a gente fala desse caso, muito se questiona sobre as atitudes dos pais da Madeleine. Por quê? Inclusive, eles foram colocados como suspeitos posteriormente. Mas por eles terem deixado as 3 crianças dormindo no quarto sozinhas, enquanto eles estavam do outro lado da piscina do hotel, No restaurante. num restaurante com os amigos bebendo Muito estranho. e comendo ali, né? Então eles estariam aqui, aí tinha a piscina aqui no meio, e do outro lado tinha o apartamento, exatamente. E aí eles iam para lá se revezando, né? Cada hora ia um amigo diferente, os pais Pra checar. tinha Pra mais ver se- crianças, né, dormindo Tinham. também em apartamentos. Parece que é meio que cultural, né? Eles não têm a mesma visão que nós temos aqui vivendo em De São Paulo, perigo, de né? perigo, que a gente tranca tudo, né? Deixa tudo fechado. E mais uma coisa que era, assim, que eu tinha visto é que esse quarto tinha uma portinha que dava até pra rua, né? Tipo, uma pessoa que estivesse na rua não teria um acesso tão difícil pra dentro do quarto. E eu acho que a gente, não sei, pode ser mesmo cultural. Eu jamais deixaria uma criança assim. Eu também. Mas talvez eles estivessem num lugar que eles consideravam super seguro e que seria suficiente. Daí eles ficavam indo, por exemplo, a cada 15 minutos alguém dar ia uma olhada. checar. Até que teve um momento que foram checar e só a Madeleine não tava lá. Putz. Os irmãos estavam. E aí, isso, falando até dos erros assim, de investigação, eu lembro que teve gente que estava hospedado no resort e foi voluntariamente falar com a polícia porque eles não foram interrogados. Tipo, eles não falaram com todo mundo que estava lá pra perguntar se alguém viu alguma coisa. Exatamente. Né? Foi um pouco lento esse E processo. ninguém viu nada. Então, teve uma testemunha que me chamou atenção, que falou que viu um cara saindo com uma garotinha no colo e indo em direção à praia. E esse cara até fizeram um retrato falado na época. E hoje a gente tem um principal suspeito, que é um homem que a gente conseguiu colocar lá em Portugal, na mesma época em que ela desapareceu, né? Aí eu fico pensando se essa pessoa poderia mesmo ter visto ele. Será que foi ele mesmo? Então, poderia. Mas eu acho que não seria ele, porque essa pessoa teria visto ele saindo do resort, ou meio que dentro do resort, não era isso? Com o pijaminha, com a criança com o pijaminha parecido com o da Madeleine. Ela falou que, pelo que eu lembro, né? Não sei se você lembra de alguma coisa diferente, mas parecia que ele tava meio desajeitado, segurando ela, e tava andando em direção à praia. E eu não sei qual a distância do resort pra praia. Eu também não sei, mas a suspeita é que se for o Christian, né, Bruckner, que ele tenha entrado pela janela, né, e tenha saído pela janela. Mas eu imagino que se foi ele, e se ele entrou pela janela, provavelmente a van dele poderia estar ali, Já perto, já né? perto. Por isso que ninguém viu se realmente for ele, né, porque Sim. tem algumas pistas hoje, ele é realmente um pedo, né, mas ainda não tem tantas pistas que liguem ele ao caso Dela, da Madeleine. Mas antes de colocar ele, que demorou muitos anos, né? Teve o Robert Murat, que era um vizinho ali do resort, que ficou muito envolvido na investigação, trabalhando como tradutor ali, né? Porque os pais da Madeleine são britânicos, e ali eles não falavam inglês, não eram todos que falavam inglês. Então ele ficou ali muito perto, muito interessado, e aí uma jornalista começou a suspeitar dele, de tanto que ele ficava indo todos os dias ali na frente ver o que estava acontecendo. Essa jornalista passou o nome dele para o investigador. Falou, ó, esse cara tá vindo aqui, esse cara que tá ajudando vocês, tô achando ele esquisito. Ele foi investigado e etc, mas no fim foi retirado.
E aí depois foi para os pais da Madeleine, né? Pois as é. suspeitas. Tem gente que suspeita deles até hoje, né? Tem muita gente que acha que foram os próprios pais. Sim, mas é por causa das evidências que foram Sim. encontradas lá dentro que do liga apartamento. os pais Então, os cães farejadores farejaram até sangue no porta-malas dos pais, né, na época. Nossa. E aí tem muita gente que suspeita... Ó, deixa eu entender, então. As crianças estavam lá e pessoas lá checar. Dá uma olhadinha. Essas pessoas estão falando a verdade, na teoria. Sim. E aí, Iam se checar, os sim. pais tivessem cometido, eles, numa dessas idas, ele teria colocado no carro, matado e colocado no carro, é isso? Fica a dúvida Fica se estranho. as outras pessoas que estavam junto não acobertaram, né? Exato. Olha lá. Tem essa dúvida. Uhum. Porque primeiro foi o pai da Madeleine, um pouco antes dela desaparecer, primeiro foi o pai da Madeleine ver como que ela estava. Ele conta que a porta estava Meio meio aberta. entreaberta, ele deu uma olhada lá. Volta pra rua. Não, a porta A do porta quarto. do quarto pra entrar dele. do Mas eles não resort. deixavam destrancado? Tava destrancada, mas não aberta. Ah, né? ela tava, além de destrancada, ela tava aberta. Isso, Então. Aí ele chegou lá, tava meio aberta, e aí ele voltou, aí teria ido um amigo voltado, aí teria ido a mãe dela. E aí quando a mãe dela foi, a porta também estava entreaberta, e aí foi que ela viu que a Madeleine não estava na cama. E ela só percebeu porque ela sentiu uma brisa entrando, e aí ela percebeu que a janela estava aberta, isso que é o que ela relatou, e aí ela voltou, né? Complicado, né? Tipo, ela percebeu porque ela viu a brisa da janela entrando, tipo... Eu acho que assim, eu não acho que foram os pais. Quer dizer, eu não sei, eu não tenho uma opinião formada. Mas tem muitos furos contra os pais, sabe? Se a gente vai pensar mesmo na história, tem muita coisa esquisita. Além disso, tem mais coisas que ligam ele? Então, aí eles ficaram ali, né, na Praia da Luz, O pessoal porque... tá falando, será que essa menina não chorou também, né? Não gritou, Não gritou. mas assim, se ela Se tivesse fosse parente, dormindo... ou se for parente, se né? for uma pessoa conhecida. Mas também, eles devem ter feito esse teste, né? Se Do ela quê? gritasse de dentro do tá. quarto, se ouviria no restaurante. Que Eu você acha, acredito Gi? que eles não fizeram Não, esse teste. né? Eu acredito que não, porque pelo menos eu não vi nada disso. E Ou não do jeito acordaria que os levar. irmãos. Então, é estranho, né? Porque é exatamente isso. Por que que ela não acordou? Inclusive, o principal suspeito hoje, em um dos relatos que ele deu para um conhecido dele, ele teria falado isso, que ela nem chorou. É verdade. tem Tem isso. isso, Ah, então tem tá. isso. Então, ela nem teria chorou. ficado dormindo. Eu só tinha ficado na dúvida disso dela nem chorou, se ele tinha feito alguma coisa com ela depois, e aí ela nem gritou, né? Ou se foi na hora que ele pegou ela que ela realmente não gritou. Mas é estranho, né? Você pensar uma criança com uma pessoa desconhecida que não tenta gritar ou É alguma coisa estranho assim, mesmo, chorar. mas de repente tá meio sonolenta, né? Não, Acho que não pode ser sei. os pais, né? Pode ser. Aí, com a possibilidade mas- de ser os pais, eles são médicos, Ah, é? né? E aí tinha essa dúvida de eles estarem dando para essas crianças sedativos para elas dormirem, enquanto eles ficavam lá com os amigos dele no Putz. Eles restaurante. ficarem tranquilos. Aí É. podem ter errado na dose. E aí era essa desconfiança. E a dúvida surgiu essa dúvida através de um investigador, que parece que ele não tinha muita saída ali, qual o caminho da investigação, e ele começou a focar nos pais. E uma coisa que repararam é que depois que eles perceberam que a Madeleine não estava no quarto, e aí a investigação começou, várias pessoas entraram dentro do quarto e os gêmeos, os irmãos da Madeleine, não acordavam. Então, assim, Putz. acharam isso aí. Será que essas crianças estão medicadas, né? Começaram a É. levantar dessa possibilidade. E aí a dúvida era essa, uma morte acidental. Deram muito anestésico para ela, uma dose muito alta e ela morreu. Só que assim, se eles são médicos, eles iriam dar uma dose tão Ou levariam, elevada assim? ou levariam também no hospital, né? Tipo, porque uma das hipóteses é essa. Muita gente acredita que não foi que os pais mataram, não foi algo intencional. Foi a medicação, ela acabou morrendo e eles tentaram Entraram em pânico. esconder. Mas aí também eu fico pensando, como que eles podem ter escondido, tipo, tiveram um plano tão perfeito que até hoje nunca ninguém descobriu nada, né? É muito estranho. Até É por muito eles estranho. nunca terem desistido de procurar a Madeleine, nunca ter pedido para dar ela como morta, porque às vezes Sim. passa tantos anos que a família simplesmente dá a pessoa Aceita, como né, morta. desiste. Eles não desistem. Mas outros elementos que poderiam colocar eles ali na cena do crime, eu acho até importante listar, porque eu fiz o vídeo e tem muita gente que acredita. E aí, Nos pais. nossa, foram não, os já tá pais. resolvido aqui em Portugal, a gente já sabe que foram os pais, mas assim, isso nunca foi provado, mas tem alguns elementos estranhos? Tem.
Eles ficaram ali na Praia da Luz vários dias porque eles estavam procurando a filha deles. A investigação estava começando, a polícia britânica se envolveu nas investigações. E aí, eles alugaram um carro, porque eles ficaram ali. Depois de uns 20 dias que a Madeleine estava desaparecida, eles alugaram um carro. Aí, quando eles foram colocados como suspeitos, esse carro foi periciado. Quando eles periciaram o carro, encontraram vestígios lá dentro. E aí, coletaram esses vestígios para fazer análise. O quê? Sangue? Seria sangue que eles encontraram? Eu lembro que os cães farejadores farejaram. Na verdade, eu não lembro se era sangue ou se era cadáver. Dentro era do um dos apartamento dois. era cadáver e sangue. Era um dos Nossa. dois que tinha no carro. E no carro tinha vestígios. E No aí, porta-malas, principalmente. aí coletaram 19 itens ali dos vestígios. E alguns atribuíram a Madeleine. Era uma... Só que aí, como essa investigação ela foi muito estranha, cada um falava uma coisa, e depois o investigador que tinha essa tese acabou sendo afastado do caso, ficou as coisas meio estranhas, né? E realmente no apartamento onde a Madeleine estava, foi detectado cheiro de cadáver e vestígio de sangue no chão. Só que se a gente tá falando de um resort, né, poderia Pode ser de alguma outra pessoa. coisa. A mesma E coisa. o carro alugado O também. carro alugado. Eu só vou confirmar os vestígios de DNA que foram encontrados, mas de repente esse vestígio de DNA não poderia ser por transferência, Sim. né? Pois é. É isso que eu pensei. Não quer dizer necessariamente Que é que por tinha alguma coisa. transferência? É porque, às vezes, por exemplo, tem caso criminal que você acha um DNA na roupa da pessoa que veio da pessoa que produziu a roupa, entendeu? Ah, tá. E tá ali, não porque ela tava com a Teve criança contato. e tocou, mas ainda tem um vestígio, entendeu? Entendi. Em alguns dá pra ver mais aparente que foi algo assim. E aí, no caso da Madeleine, a gente tem hoje um principal suspeito que até foi a atualização dessa semana, que é o Christian Bruckner, que é um cara que na época, ele tá preso hoje porque ele abusou sexualmente de uma idosa em Portugal. E aí ele cumpre essa pena, que são 7 anos, se eu não me engano. É Ele bem tá preso pouquinho. desde 2019. E ele tem um histórico terrível, assim, com crianças. Já pegaram mensagens que ele enviava. Essa semana encontraram uma fábrica que ele utilizava, que tinham vários maiôs infantis, bicicletinha, brinquedos, Ei. sabe? Então, Fotos assim, de crianças, né? fotos, um HD com conversas dele com outros homens, falando que queria capturar uma coisa pequena, sabe? Uma criança. Sim. Ele tava Já querendo teria dizer. falado várias vezes, principalmente crianças loiras. E aí ele estava em Portugal na época em que a Madeleine desapareceu. Então aí estão tentando juntar os dois casos para ver se nas pistas contra ele encontra algo sobre o caso da Madeleine. Exatamente. Só sobre o carro, ó, análises indicaram que de 19 marcadores de DNA, 15 eram compatíveis com o de Madeleine, embora os outros 4 estivessem muito degradados para a confirmação definitiva. Ainda assim, e também o DNA ali dentro dos vestígios encontrados dentro do apartamento também inconclusivos. Ainda assim, os pais dela foram retirados, né? Foram inocentados, Sim. retirados da lista de suspeitos. E aí, depois de anos, a polícia da Alemanha comunicou que tinha um presidiário lá, que era, para eles, o principal suspeito, né? De ter tirado a vida da Madeleine. E que ele teria confessado para um colega de cela que tinha alguma coisa a ver ali com o caso, que tinha sido ele. Essas coisas será que valem, assim? Então, Eu acredito que esse cara poderia depor em um eventual julgamento contra ele, falar o que ele falou, mas assim, foi o que ele tá dizendo que ele falou. e ainda é um criminoso que estava dividindo a cela, então Pois é. nem sempre é muito confiável, ainda mais se estiver fazendo acordo de diminuição de pena por auxiliar em uma investigação. E tem uma ex-namorada do Christian também que falou que uma vez eles comentaram sobre o caso dela, e aí ele teria falado que ele não queria falar sobre isso, que ele é um empresário, que tipo, ele não ia comentar sobre o tema. Nossa, é É, bem esse cara bizarro. é Meu, esse esse cara tem mesmo. uma... Ô, Leni, esse cara tem uma cara Estranha, né? estranha, hein? E essa fábrica na Alemanha que encontraram já estava em ruínas quando ele comprou. E ele comprou um ano depois do desaparecimento da Madeleine. E ele foi embora também de Portugal, né? Sim. Ele foi lá para a Alemanha e ele tinha essa questão de ficar morando em trailers, né? Ele comprou diversas vans, aliás, diversas não, ele teve 3 vans ao longo dos anos. E foi indicado que ele estaria ali próximo do local onde a Madeleine desapareceu, do resort, porque
conseguiram detectar que o celular dele recebeu uma chamada ali próximo. Então ele estaria na cena, praticamente na cena do crime, Sei, próximo à cena do crime. Ele é um homem que tem interesse macabro em crianças. E agora tem esse testemunho do presidiário que estava com ele, e tem também de um outro cara que conhecia o Christian, que já tinha estado com ele na época ali dos fatos, 1 ano depois do desaparecimento da Madeleine, que teria encontrado o Christian em um festival na Espanha. Ele contando isso para a polícia. Eu encontrei esse cara lá em um festival na Espanha, e ele andava com essa van, e eu comecei a comentar sobre o caso da Madeleine com ele, porque estava muito fresco ali nas nossas memórias e tal. E aí ele só comentou assim comigo, ela nem chorou, porque o cara tava se perguntando, nossa, o que será que aconteceu com essa menina? E aí o Christian teria respondido, ela nem chorou. No dia ano seguinte, depois, né? 1 ano depois. E aí, no dia seguinte que ele acabou... E ele tava bêbado quando ele falou isso pra essa testemunha. No dia seguinte, ele desapareceu do festival. Ele foi embora. Então, será que ele caiu na consciência? Nossa, assumi meu crime e desapareci? E realmente, tem mensagens dele assumindo que ele tinha desejo de sequestrar crianças. Ele tinha diversos Ele maiôs de contou crianças. sobre algumas Maiô mulheres, de criança? É. Ah, Ele tinha muitos, era 75 maiôs, né, Sim. que foram encontrados, Maiôzinhos, bicicletas, falaram fotos terríveis. Ele colocou ele escondeu alguns, não sei se era realmente, não, pendrive, não, eu ia falar HD. Ele escondeu pendrives embaixo do corpo do cachorro dele, também ali no terreno da fábrica. Tinha uma cova rasa também. Ah, é? Tinha, E aí encontraram várias fotos terríveis de abuso infantil, só que eles não deixam claro se era ele, né? Mas de qualquer forma, você ter posse de... Sim, você era estar o em local posse onde de- ele... Era dele, né? O local. Exatamente. E o que já eu é. acho, e o que eu fico pensando, mesmo se, enfim, não for ele o responsável, imagina você deixar os seus filhos em um quarto de um resort com um cara desse que tava no lugar naquela época, Exatamente. entendeu? Mesmo que não tenha sido ele o culpado, o E responsável. Portugal é um lugar que não acontece nada assim. Se tem um crime assim, para o país inteiro, né? Não, é uma coisa para o comum. mundo, né? Não, mas Sim. Portugal é um lugar muito seguro. Sim. Era, pelo menos, né? Agora eu não sei contar, mas sempre foi. Meus pais moraram lá e falaram assim: no jornal você não vê nada, nada acontece. Nada Sim. acontece. É por isso Se alguém mata alguém, nossa, é um assunto pra. Por isso que talvez para eles seria algo comum de deixar as crianças no quarto, né? Ainda mais que eles são do Exatamente. Reino Unido, talvez Pois eles é. sejam de um local também que é mais seguro, né? a Meus cultura pais é saíam, deixavam a diferente. casa onde eles moravam aberta também. Trancada. De então era qualquer tranquilo. forma, eu acho que... Não, mas com criança quando não, eu nunca, olho, nunca, assim, eu falo nunca. como que eles deixavam essa porta aberta. E o resort era zero de segurança, né? Como que fala? A portinha que tinha lá, uma portinholinha que tinha pra proteger a área, ela era super baixinha, qualquer um Tava pra podia rua, pular. qualquer um podia pular, entrar E, ali. e Será a que tem janela... imagem do hotel? Eu acho do que resort? tem. Acho que deve ter algumas. Tem até do quarto. É Ocean Club, né? Ocean Club, não é isso? Não lembro. O pessoal tá falando que Portugal hoje tá um caos. Já foi esse tempo bom aí, então. não Hoje sei. tá. Então, mas a polícia britânica na época listou vários agressores sexuais que estavam na época dos fatos lá na Praia da Luz, né? Nossa. Eles Já pensou? ajudaram, né, nessa investigação. Pois é. E aí a atualização que a gente teve essa semana é que primeiro os investigadores com essas novas evidências do Christian, eles não acreditam que a Madeleine pode ter ficado viva depois dela ter sido sequestrada. Eles acreditam que ela já morreu há bastante tempo. Eles acreditam que sim. E agora eles têm que correr se eles quiserem tentar provar alguma coisa ou acusar o Christian de mais coisa, porque tá previsto pra ele sair da prisão em setembro Bem desse lembrado. ano. Caramba. Nossa, é terrível, né, gente? Ele abusou de uma senhora, ele estava em posse de diversas imagens de crianças. E uma das imagens é até de Olha um lá. parente de uma ex-namorada É esse dele. lugar aí? Só que eu acho que é mais pra direita o apartamento. Então, é eles aquele estariam, último eles ali, estariam né? na piscina. Eles estavam em um bar que é ali do outro lado. Deve Tá. ter esse... É um bar de tapas, que eu lembro. Eu lembro tapas, especificamente. né? Comida espanhola. Isso. E eles estariam, o quarto deles seria mais pra direita, mais pro final lá? Onde seria? Eu acredito que seja cidade direita, mas eu não tenho certeza. Teria que pegar um Eu acho que mapinha indicando. eu acho que deve ter um mapinha, assim, no E era no Google. térreo ou era. Era no Era no térreo. térreo. Ah, pior E a ainda. janela do apartamento dava pra rua. Putz, Era pro Então, lado de lá, né? entendi. Pois é. Não o era nem quarto de que frente eles pra estavam. piscina, então. Não. O quarto deles, pelo menos, não, né? Eu não sei se esse apartamento vai desde a frente até atrás.
É. Era um pouco afastado, né? Vamos ser sinceros. Assim, tinha vista, né? Até porque se eles chorassem, a família não ia escutar mesmo, né? Nunca. Do Não outro escutar. lado da piscina, ali, ó. Aí ficou mais claro. Olha lá. Ah, deixa eu entender aqui. Tá Isso. vendo aonde ela Nossa, tava? não, na verdade, olhando assim, dá pra ver que era bem longe. É. Era bem na outra Ó, Tapas ponta. Bar, onde é? Longinho, né? A gente fala, eu também falei assim, era próximo, mas quando você vai olhar, tinha 3 Sim. crianças ali dormindo. É meio longe, né? Se a criança sair sozinha, porque ela já sabia andar. Exato. Se ela saísse sozinha e Imagina cair saísse na na rua. piscina. Exatamente. Não, e dá pra ver que é bem ali na rua, tá vendo? Tem um murozinho e já é a rua. Já é a rua. É. Pois é. Esse caso Muito é boa muito foto aí, Helene. triste, né, essa gente? foi- Duvido que foi você que achou. Foi pior que foi. Foi? Pois é. Eu queria. Nossa, eu lembro na época que ela desapareceu. Eu falava, nossa, tomara que encontrem logo. Tava em Teve todas um- as notícias. Tem Foi um 2007. documentário na Netflix? Eu sobre acho isso. que tem. Tem, Deve né? ter na Tem. Netflix. Vê se Tem acha um em monte capa. de documentários Tem. sobre esse caso. Então, Esse eu- documentário. E recentemente o caso veio muito à tona, porque você não tem noção. Se você entrar no TikTok e pesquisar Madeleine McCann, tipo, verdadeira, vão ter um monte de meninas loiras que falam que são Ah, ela. para. Você não Mas tem teve noção. aquela lá, Teve né? aquela que foi... aí teve uma que bombou mais as alegações. Que daí, ela foi até pressionar os pais da Madeleine pra fazer teste de DNA pra provar que ela era filha deles. Caramba. E aí provaram que não era, né? Meu. Mas imagina Mas você até fazer... aí ela ganhou vários likes, vários Sim. seguidores. Não, a história dela bombou muito, bombou muito. E aí, imagina pra família também, né? Os pais da Madeline sofrimento. sofrer tudo isso Olha lá. de novo. É esse daí. É. E foi nesse documentário que foi exposto o retrato falado, né? O ovo com cabelo, né? Que? O retrato falado que a polícia fez sobre o suspeito, e como eles não tinham nenhum retrato falado, ninguém sabia quem era, ninguém tinha visto nada, sabia apenas que era um homem, com base em uma testemunha que viu um homem carregando uma criança. Fizeram apenas um formato de rosto, assim, Um oval. oval e um cabelinho. Ah. Não vai identificar ninguém. Mano, Exatamente. Não. Esse é o ponto. Tipo, só pra falar que não fez nada. só faltava o cara falando, eu conheço essa pessoa, não tem rosto. Mas é muito engraçado, porque hoje em dia eu aprendi isso com a Thelma, que é a fotógrafa policial. Ela gosto tava muito dela. contando, porque assim, antigamente você tinha que ter uma pessoa pra desenhar, né, o Sim. retrato falado. E hoje em dia você tem uma base de dados que tem vários tipos de sobrancelha, vários tipos Vai de nariz, e montando, você né? vai montando muito mais fácil, né? Pô, é E se mesmo, você né? vai comparar fotos de serial killers antigos com o retrato falado deles, Nada a ver? nossa, tem uns muito diferentes, muito, Sério? muito. Mas É tem... porque vai... Ah, era um olho, sei lá, um olho amendoado. A pessoa às vezes não sabe descrever. E na hora que você vê, você tá em choque, em pânico total, né? Pra você lembrar da aparência física, parece que a nossa memória vai estar pregando peças, né? Vai mudando ali. Exatamente. E às vezes você só bateu o olho na É, pessoa. eu fui assaltado, eu não lembrava. Pois Cara, é. não lembrava depois. Nossa, eu como fui era a assaltada várias vezes, eu não lembro de ninguém. pessoa. Então, É. sério, várias vezes? Eu fui várias vezes. Aqui em São Paulo é terrível, né? Por isso que eu acho que eu sou Porque meio celular- medrosa.